Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E os novos carros, eles serão mais seguros, mais tecnológicos e, consequentemente, também mais caros? Essa é a pergunta do dia para o Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Estava falando com os nossos ouvintes aqui sobre esse decreto que regulamenta o programa Mover, né? Mobilidade Verde e Inovação no Brasil. É isso aí. Então ele vai mudar esse programa, o antigo Rota 2030, né? E vai dar início a um novo capítulo aí nessa indústria automotiva nacional. E outra coisa bem significativa é que o carro virá de forma mais segura, com mais qualidade na sua construção e cada vez mais qualificado para o mercado exportador. Eles estão trabalhando muito na melhoria desse veículo para poder vender para o mundo inteiro, tá certo? Aí o que acontece? As mudanças já começam a acontecer a partir da metade de 2027. E a cada 50% dos carros comercializados no Brasil, eles já sairão de fábrica com essas mudanças tecnológicas que estão chamadas no grupo C, né? E aí você me pergunta, quais são essas mudanças? Vamos passar aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, é o sistema de manutenção ativa em faixa. O que é isso? Ela mantém o veículo dentro das linhas que separam essas faixas. Aí você pode perguntar, Ricardo, mas tem vários carros que já têm isso. Sim, carros premium, os carros de um valor agregado um pouco mais caro. Esses carros realmente já têm esse sistema de manutenção ativa de faixa. Eu acredito que, Fernando, que seu carro já tenha. É aquele veículo, aquele carro que quando você se distrai, ele puxa para a direita, você sente um pequeno toque no volante, fazendo com que você volte para a posição original e acende ali as luzes. Enquanto está verde, você está dentro da faixa. Quando você sai para a direita, acende uma luz amarela do lado direito. Outra coisa também... E que você pode desabilitar, não é isso? Você pode desabilitar, mas eu não recomendo, porque isso ajuda muito na dirigibilidade do veículo. É muito bom. O item 2, para esses novos carros que virão a partir do segundo semestre de 27, são os sensores em ponto cego, né? Ele vai acusar um carro, uma moto, nesse ponto cego e geralmente ele acende uma luz no retrovisor e também tem um apito sonoro. É bem interessante também, isso ajuda muito na dirigibilidade. Eu mesmo utilizo no meu carro, às vezes eu vou dar seta e eu observo que tem alguém... Opa, eu vou olhar, realmente tem uma moto que estava no ponto cego. O terceiro é o piloto automático adaptativo. O que é isso? É um sistema avançado de assistência ao motorista que ele acaba controlando automaticamente a velocidade e a distância do veículo em relação ao carro da frente. Então você pode ligar esse sistema e você pode acompanhar esse carro que está na frente, numa determinada velocidade, e ele também mantém você numa velocidade padrão ali. É muito interessante esse sistema adaptativo e automático. E o quarto é a frenagem automática de emergência. É um alerta de colisão nos freios, que reduz o tempo e a reação do motorista em caso de uma frenagem mais brusca. Então vamos lá, você está num trânsito, mesmo que esteja aí a 60 por hora, mas você se distraiu e ficou muito próximo. Além dele apitar, ele vai dar um pedal no freio, você vai sentir que vai dar um soco, como se estivesse freando o seu carro sem você frear. Ele vai frear por você. E aí, essas coisas todas, nossos ouvintes, é algo muito novo nesse projeto Mover, e ele tem um olhar mais amplo nessa cadeia, de não só da segurança, mas também no impacto ambiental dos veículos. E hoje, a eficiência energética, Fernanda, ela é medida pelo que o carro consome. Nesse projeto, ele vai ser bem mais complexo. Ele vai aumentar, ele vai ter um outro olhar para isso. E o que acontece? O novo decreto determina que as montadoras irão medir o ciclo completo. Olha bem o nome que eles colocaram. Do poço à roda. Isto é, da extração do combustível ao uso do carro. Achei bem interessante. Eles vão analisar todo esse trabalho, como tudo funciona. Ele vai ser bem mais abrangente. E não para por aí não, tá? Que a partir de 27, ele vai ser do berço ao túnel. Isso é o nome que eles estão dando. Olha que interessante. Ou seja, é do início da produção ao descarte de veículo. Muito importante. Essa visão do todo, até mesmo para o descarte dos carros,
ela para mim é muito bacana. A indústria de autopeça ela vai ter que se adaptar a essas novas exigências, né? Principalmente em relação à reciclagem desses veículos. É algo inédito no Brasil. E o que eu vejo de importante nesse processo agora? Porque nós temos muitos carros elétricos e eles vão, com essas baterias, elas precisam ser dispensadas de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais correta, utilizando todos os critérios do meio ambiente. Uhum. Então você tem um carro elétrico, daqui a um tempo você vai ter que descartar essa bateria, e aí, faz o que com essa bateria? Então ela precisa ser reciclada ou até mesmo de uma forma descartada, mas de forma segura para não danificar o meio ambiente. E outros requisitos obrigatórios de segurança, que eram 7 na Rota 2030, passou para 15. E o carro vai ficar mais seguro, mas o preço não vai ser mais o mesmo. Essa é a má notícia que nós temos aí para os nossos consumidores, que o carro vai ficar mais tecnológico, mas ele vai custar mais caro. Mesmo com incentivos fiscais, os modelos que virão para o ano 27 e 28 irão sofrer aumento de preço para o consumidor. E a indústria automotiva brasileira, também digo aqui para os nossos ouvintes, nunca teve tanto recurso disponível para pesquisa e inovação. São 19,3 bilhões de incentivos previstos para até 2028. É muito dinheiro para aplicar inovações e tecnologia. Então o mercado está muito animado com isso. Nós teremos carros com muitas inovações, a mecânica dele vai mudar, o carro vai mudar, o mecânico tem que se profissionalizar cada vez mais e vai ser uma bela oportunidade para o Brasil se tornar um polo de inovação mundial no setor automotivo. Ô, Ricardo, mas tem um prazo para essa indústria se adaptar a essas mudanças ou já está valendo? Já está valendo a partir desse mês, mas 2027 que os carros vão sair. Então vamos colocar todo meado de 25, todo 26 completo e mais meado de 27. Nós temos 2 anos para esse mercado. Esses carros vão chegar em outubro, a pesquisa diz que esses carros irão chegar em outubro de 27. São lançamentos para 2028. Então tem 2 anos para a indústria automotiva se modernizar nesse sentido. Uhum. Mas com 19,3 bilhões de incentivo, Fernanda, eles vão correr para poder realizar. E são carros exclusivamente fabricados no Brasil? Carros fabricados no Brasil. E aí nós teremos carros muito mais competitivos, né? E são recursos para os engenheiros, para os projetistas trabalharem em cima dessas novas tecnologias. Uhum. Você veja, sai de 7 para 15 itens de segurança. O carro vai ser muito mais seguro? Vai. O carro vai ter mais tecnologia? Vai. O carro vai bater menos? Vai. O carro vai frear por mim muitas vezes? Vai. Quando eu deixar cair o telefone, me distrair, olhar para um lado, ele vai voltar para a posição original dentro das faixas? Vai. Então são muitas coisas bacanas que vai acontecer. E aí eu fecho aqui para talvez alguma pergunta, resumindo o que vai mudar, tá? São 6 coisas iniciais. Mais segurança, com esses novos itens obrigatórios, como eu falei, mais sustentabilidade, as medições serão mais rigorosas de emissões de gases, principalmente. 3, exigências tecnológicas, conectividade, o carro vai ter muita conectividade, os sensores que vai fazer com que você vai bater menos, puxar para a direita, para a esquerda, alguma coisa nesse sentido. O padrão de construção vai ser mais sofisticado, o carro vai ter mais sofisticação, mais conforto, mais custo para o consumidor. Não tem jeito, o carro vai ficar mais caro, ponto. Mais pressão das montadoras que vão ter que cumprir as regras. E se ela não cumprir as regras, ela não vai poder lançar novos modelos, porque ele tem que estar dentro dessas conformidades. E por último, a concorrência, que a montadora que conseguir oferecer o melhor pacote tecnológico, com menor preço, ela vai vender mais. Essas são basicamente as novidades do programa Mover, que entrou em vigor nesse mês agora. Ok. O Edson está dizendo o seguinte, olha, muitas das atualizações estão tirando cada vez mais a necessidade do motorista ter o controle do carro, e isso está encarecendo o veículo, tá? Ele dá um exemplo. Assistente de estacionamento pode ser útil, como também pode ser algo desnecessário para quem acha de boa estacionar e acaba encarecendo o carro. Quer comentar?
Quero. É verdade, Edson. Nós temos carros muito tecnológicos que já estaciona por si só. Às vezes num pacote isso vem para eles colocarem no mercado, as pessoas começarem a ter mais familiaridade com esse tipo de elementos, esse tipo de tecnologia. Mas no futuro nós teremos carros que vão ser autônomos, né? Isso aí é questão de tempo. Nós vamos ter carro autônomo que você vai entrar dentro dele, táxi principalmente vai chegar, carros de aplicativos, como já existe em outros países, totalmente autônomo, você não tem mais motorista. O Marco Antônio, ele diz o seguinte: brasileiro é muito apaixonado por carro, né? Carro vira patrimônio nosso. E aí ele diz o seguinte: o que esperar dos futuros carros? Confiança e durabilidade. É isso aí. Eu talvez acredito que as pessoas vão levar mais tempo com o carro, porque ele vai ser caro, vai ter um monte de tecnologia, as baterias vão durar muito mais, tratando de carro elétrico, os carros híbridos estão indo muito bem. Então as pessoas acredito que vão demorar um pouco mais com o carro, não vão vender de forma muito rápida. Realmente é um patrimônio e brasileiro é apaixonado por carro. Você está certo, Marco Antônio? O Hélio, ele dá uma sugestão bem legal aqui, já que você falou de bateria. A gente tem que aprender a reaproveitar as baterias. Ele dá um exemplo. Uma bateria automotiva, por exemplo, poderia virar uma bateria residencial. Aí, Hélio, eu não sei como é que funcionaria, porque o sistema é diferente. Eu acredito que não daria certo. A voltagem é diferente, muito diferente. Uma é rede elétrica, a outra ela funciona de outra forma com 12, 24 volts e é diferente. Eu acredito que não dê certo, mas nada que não se possa construir com o passar do tempo e utilizar essa bateria na rede elétrica para uma casa, possivelmente. E, por fim, o Ricardo, tem um projeto para colocar o álcool a 69% do valor da gasolina? O álcool, nós estamos vivendo um momento muito complicado com o álcool, porque cada vez mais eles estão aumentando a proporção de álcool na gasolina, que vai chegar até 30%. E os motores não estão preparados para isso, infelizmente. Então, é o que eu sempre digo, não só o carro elétrico, mas essas coisas que estão inventando aí, biodiesel, muito biodiesel no próprio diesel, está danificando os motores de carro a diesel, está danificando mesmo, está dando prejuízo. Então o mercado vai ter que começar a reagir, vai ter que começar a gritar para que eles possam falar, peraí, a indústria brasileira tem que mudar isso aqui então. Mas eu acho que é um exagero. E nós já temos um volume muito grande de álcool no combustível, que é 27%. Aumentando mais ainda, Fernanda, vai complicar muito os motores. Mesmo assim, mesmo o carro sendo flex, é claro que tem muitos carros que rodam ainda 100% gasolina. Esses carros estão sofrendo muito, porque ele é 100% gasolina e foi preparado para gasolina. Ele está recebendo uma taxa muito grande de álcool. Funciona, mas engasa, falha, dá problema, queima mais vela, enfim, e outras coisas mais aí. Prejuízo para o consumidor. É isso. Ricardo, obrigada, viu? Eu que agradeço a participação do Edson, do Marco Antônio, do Ed, do Giovanni, sempre aí nos ajudando a fazer um programa bem bacana com muita informação. Até semana que vem e um forte abraço!